Oi, queridos. Vamos para mais uma história da nossa Bíblia. Eu já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. E se você está assistindo os nossos vídeos, peço que tu fique até o final. Se você gostar, se inscreve também aqui, dá o like, compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam aprender desse livro que tem poder para transformar as nossas vidas. E que Deus abençoe você e a Ele, sempre a Ele, toda a honra e toda a glória. Lembrando um pouquinho da nossa última história, o rei Manassés foi um rei mau, fez coisas terríveis, mas ele se arrependeu e buscou o Senhor e Deus o perdoou. E o seu filho Amon, que ficou como rei no seu lugar, fez tudo o que era mal também, só que ele não se arrependeu como seu pai Manassés. E quando Amon morreu, o seu filho Josias se tornou rei em seu lugar. Josias se tornou rei com apenas 8 anos de idade, mais um rei menino. E ele andou nos caminhos do Senhor, não se desviou, fazia tudo que agradava ao Senhor, fazia o que era certo, que era reto. E quando ele já estava bem novinho, com 16 anos, a Bíblia diz que ele ainda era bem jovenzinho, ele buscou o Senhor. O que é buscar o Senhor? É fazer as coisas que agrada a Deus. E assim ele fez. E mais tarde, quando ele estava com 18 anos, ele decidiu reformar, restaurar a casa do Senhor e também purificar. Então ele chamou Safã e falou para Safã procurar o sacerdote Ilquias e ver o dinheiro que se trazia de oferta para a casa do Senhor, pegar aquele dinheiro, entregar nas mãos dos trabalhadores que iriam fazer aquela obra. E eles eram homens fiéis. E assim, Safã foi até Ilquias. E ele falou para Ilquias tudo aquilo que o rei havia mandado ele dizer. E Ilquias obedeceu. Ele fez exatamente como o rei havia mandado. E quando estavam reformando a casa de Deus, Ilquias achou um livro da palavra de Deus. Naquela época, eles eram escritos assim, ó, como se fossem uns rolos. Ilquias pegou aquele livro e ele entregou para Safã, para que Safã entregasse o livro ao rei. E Safã foi até o rei. Safã, ele foi até o rei, levou o livro, disse que a obra estava sendo feita como o rei havia mandado, e o rei mandou que ele lesse. E quando ele abriu o livro e ele começou a ler, aquilo que estava escrito naquele livro era o livro da lei de Deus, que Deus havia dado para o povo através de Moisés. E ali naquele livro estava escrito todas as bênçãos de Deus e também todos os castigos. E quando o rei ouviu aquelas palavras que estavam escritas naquele livro, a Bíblia diz que o coração do rei se comoveu, o rei chorou, ele rasgou as suas roupas, olha, em sinal de grande tristeza, e ele buscou o Senhor, porque o rei entendeu que todas aquelas coisas que seus pais haviam feito, aquelas coisas erradas, tinham deixado Deus irado. Eles tinham pecado grandemente contra o Senhor. E no livro de Deus, da palavra do Senhor, estava escrito tudo aquilo que aconteceria com aqueles que abandonassem o Senhor. Então o rei, ele disse para Safã, vai com alguns homens, e mandou que o profeta Ilquias também viesse. E ele falou com eles, disse, vão atrás de uma pessoa
que possa nos falar a respeito disso. Consultem ao Senhor por mim, pelo povo. E assim, Ilquias e o sacerdote Ilquias e Safã, junto com outros homens, eles ouviram aquilo que o rei havia falado com eles. E eles foram até a profetisa Hulda, para que ela os orientasse no que eles deveriam fazer. Aquele livro era a palavra de Deus e o rei Josias queria obedecê-lo. Em João 14, 21, a Bíblia diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem são os que me amam. E a gente vê que desde pequenino, Josias, ele já amava o Senhor e buscava o Senhor desde cedo. Ele obedecia ao Senhor e queria agradá-lo. Então, a profetisa Hulda falou para eles que tudo que estava escrito naquele livro iria acontecer, porque eles abandonaram o Senhor, eles ofereceram sacrifícios a outros ídolos e serviram a eles. Eles deixaram o Senhor de lado, não quiseram ouvir os conselhos do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor. Eles tinham provocado o Senhor a ira e isso não iria passar. Então, todo o castigo que disse que estava escrito no livro iria se cumprir. Mas ela disse: olha, mas o rei, porque ele buscou a minha face, ele orou, ele se humilhou diante de mim, ele rasgou as suas vestes, chorou. Essas coisas não irão acontecer no tempo dele, não. Só quando ele não estiver mais aqui, depois que ele morrer, é que essas coisas irão acontecer. E assim, eles foram contar tudo para o rei. Então o rei, quando ele soube daquilo que a profetisa falou, ele reuniu todo o povo, os profetas, os levitas, todo o povo, adultos, crianças, adolescentes, e ele estava em pé no templo, entre as colunas do templo, e ele leu o livro da lei, as palavras de Deus para todo o povo. E quando ele leu para todos eles, eles ouviram o que o rei havia falado. E o rei disse para eles que era para eles se arrependerem, se voltarem para o Senhor e fazerem uma nova aliança, um novo acordo com o Senhor, de servirem ao Senhor, né? E assim o povo concordou. E o rei falou que o povo, enquanto ele vivesse, não ia fazer culto, não ia oferecer sacrifício a nenhum Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Eles só iriam servir o verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que escreveu o livro santo. E assim o povo concordou. Então Josias mandou tirar todos os ídolos das terras dos filhos de Israel. Quebrou, tirou as estátuas que tinham feito para Baal, para o sol, para a lua, as estrelas, também as imagens que tinha na casa do Senhor. Ele tirou tudo, destruiu. A Bíblia diz que ele fez virar pó, de tanto que ele quebrou e mandou destruir os altares, os bosques, né? Tirou tudo. E ele também tirou os feiticeiros, os adivinhadores. Ele consagrou a casa do Senhor. Ele com o povo comemorou a Páscoa do Senhor. E ele amou o Senhor e obedeceu a sua palavra. Deu as tarefas aos levitas, aos sacerdotes, como Deus havia deixado na sua palavra. E ele fez voltar as atividades na casa do Senhor. Josias, ele foi muito amado pelo povo. E quando ele morreu, os cantores, as cantoras fizeram lamentações para ele. A Bíblia diz que até o profeta Jeremias fez uma lamentação para Josias. Certa vez, o faraó Neco, rei do Egito, ele foi lutar contra o rei da Síria. E Josias resolveu lutar contra o faraó. E ele mandou um recado para Josias,
Ele mandou o servo dizer: olha, a minha luta não é contigo, é contra o rei da Síria. E Deus está comigo nessa batalha. E Deus disse que é para mim me apressar. Cuidado, Josias, para você não estar indo contra aquilo que Deus diz. Mas a Bíblia falou que Josias não ligou para que o faraó disse. Tirou sua roupa de rei, se disfarçou e entrou na batalha. E aí os soldados de Faraó lançaram sua flecha e atingiu o rei. E o rei Josias morreu. Meus queridos, mas a Bíblia diz algo muito bonito do rei Josias. A Bíblia diz que antes dele não houve nenhum rei que se convertesse ao Senhor como ele, de todo o seu coração. E depois dele também não houve nenhum rei como ele. Que legal, né? Ele fazia isso porque ele amava o Senhor. Então ele buscou obedecer a palavra de Deus. Hoje, a palavra de Deus está aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. Tudo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida está escrito aqui. E Deus quer que você saiba que você deve obedecer a Bíblia, assim como Josias obedeceu a palavra do Senhor. Para você obedecer a palavra de Deus, primeiro você precisa se converter. E como se converter? Primeiro você precisa crer no Senhor, crer que Ele te ama. Deus é santo, Deus é luz, em Deus não há pecado. Mas mesmo assim, Ele ama você porque você é pecador. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, que entendemos que é errado, e mesmo assim a gente faz e sabe que isso desagrada a Deus. O pecado, ele nos separa, ele nos afasta de Deus, mas Deus, ele nos ama tanto que ele nos quer junto dele. Então Deus, ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz, derramar o sangue dele precioso, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os nossos pecados. Também a Bíblia diz em 1 João 7 que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se você crê que Deus te ama, que você é pecador e que Jesus te ama e Ele morreu por você e Ele tem poder para salvar você dos seus pecados, te perdoar, te purificar, você pode recebê-lo como seu Salvador. Como você faz isso? Fazendo uma oração. Você que tem assistido os nossos vídeos, você já sabe. Mas você que é a primeira vez que está aí, é só você falar com Ele em oração. Diga para Ele que você entende que tu é pecador, que Jesus pode salvar você. Porque Ele morreu, mas Ele não ficou morto, meu querido. A Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio, por isso Ele pode te limpar e te purificar do seu pecado. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como as trevas escuro, Ele vai torná-los limpo, né? Vai nos tornar limpo, como a lã, como a neve. Você crê nisso? Se você crê, você pode orar, pedindo para que Jesus possa salvar você dos seus pecados e fazer morada dentro do seu coração. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, nos tornamos filhos de Deus. Isso é se converter, como o rei Josias se converteu ao Senhor de todo o seu coração. Desde menino, ele buscava agradar a Deus, porque ele amava o Senhor e amava obedecer a palavra de Deus. E você tendo Jesus como Salvador, você vai poder obedecer a palavra de Deus, porque ele morando dentro de você, em forma do Espírito Santo, ele vai te ajudar em tudo aquilo que você precisar, a entender a sua palavra, vai te ensinar quando você está fazendo coisa errada, ele vai incomodar você e você vai querer pedir perdão, você vai se arrepender, ele vai te tornar uma pessoa diferente, assim como ele fez nas outras histórias que a gente viu do rei Manassés. E você que já tem o Senhor Jesus como Salvador, procure sempre crescer na palavra do Senhor, lendo, mas principalmente obedecendo. Se você não obedecer a palavra de Deus,
você não vai crescer, meu Senhor. Que Deus abençoe sua vida, meus queridos. Lembre-se que vocês são preciosos para Ele. E Ele os ama muito, 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 muito. Beijos!